e amados de meu Pai, sejam todos tocados, inspirados, orientados, instruídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a direção, a diretriz, para que possamos entender a sua palavra, compreender a sua palavra, para que não venhamos cair em tentação ou cair por falta de conhecimento. E por conta disso, eu gostaria de, nesses dias que se seguem, falar com aqueles que dizem assim, que fazem a seguinte pergunta: o bispo, me responda, por favor. A Bíblia fala em obediência à palavra de Deus. A Bíblia fala em fé na palavra de Deus. E a Bíblia fala em sacrifícios, ofertas de sacrifícios. Então, eu gostaria de entender essa situação, essa trindade, porque eu tenho visto e ouvido falar que o tempo de sacrifício acabou no Velho Testamento. Quando Jesus morreu, ele já fez o sacrifício que tínhamos que fazer. Ele já morreu por mim, eu não tenho que sacrificar mais. É o que as pessoas costumam dizer. Até porque o apóstolo Paulo ensina que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Agora, é verdade. Pela graça nós somos salvos. Agora vamos entender como funciona essa salvação pela graça. Vamos entendê-la. E eu acho que isso é extremamente importante por conta de muita ignorância por aí, porque há quem se deixa levar por alho e outros por bugalhos. E qual é o verdadeiro? Como é que eu faço para agir a minha fé? Uma vez que, se é pela graça que nós somos salvos, então eu não tenho que sacrificar, eu não tenho que fazer votos a Deus, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer. É verdade. É verdade. Porém, existe uma coisa chamada fé. E a fé é externada, é manifestada através das obras. Porque quando se tem a fé na palavra de Deus, então obrigatoriamente você tem que obedecer a palavra de Deus. E eu pergunto a você, amiga e amigo, na obediência à palavra de Deus, pela fé, não somos obrigados a sacrificar a nossa vontade? Essa é a pergunta. Quer dizer que Jesus morreu por mim, basta eu crer, eu creio. Tá bom, eu creio. Amém.
Eu criei. Mas não aconteceu. Eu não fui respondida. Quantas e quantas pessoas têm estado nas igrejas crendo na graça de Deus e estão vivendo uma vida nos limites da miséria, da desgraça, inclusive do pecado. Quantas pessoas? São muitas. Mas o diabo, eu creio, o diabo usou esse texto, pela graça sois salvos, justamente para cancelar o sacrifício natural que a fé exige. Para que eu pudesse manifestar fé na palavra de Deus, eu tive que obedecer à palavra de Deus. E na obediência à palavra de Deus, eu tive que sacrificar a minha vontade, porque era a minha vontade e a vontade de Deus. Eu tinha que sacrificar, eu tenho que sacrificar a minha vontade para obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus contraria a vontade da minha carne. Eu pergunto a você, amiga e amigo, você acha, você crê que pura e simplesmente pela graça de Deus nós somos salvos? Sim, claro que somos salvos, bispo, claro. O ladrão na cruz, por exemplo, ele estava, em princípio, junto com o seu colega, zombando de Jesus. Mas com o tempo, ele entendeu que realmente Jesus era o Senhor e o Salvador. E antes de morrer, ele clamou e pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele creu em Jesus. Antes ele não cria, mas com o tempo ali na cruz, gemendo, sofrendo, ele realmente creu no Senhor Jesus e fez o apelo: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, na mesma hora, respondeu: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo no último momento. Em outras palavras, ele viveu no pecado toda a sua vida. Mas no último momento, ele apelou pela misericórdia de Deus. E ali, Deus ouviu o seu clamor. Quer dizer, houve a graça de Deus para ele. Ele foi salvo, eu diria, pelo gongo, porque na hora, a última hora, ele clamou. Muitas pessoas no leito de dor e da morte, prestes a morrerem, aceitam Jesus como Salvador. Elas são salvas, mesmo tendo vivido no pecado toda a sua vida. Mas na hora da morte, elas se converteram, elas creram em Jesus, elas foram salvas. Isso significa: pela graça sois salvos. A graça de Deus nos permite que sejamos salvos, libertos no último momento. Agora, para que nós possamos viver na graça de Deus, a nossa fé tem que estar em atividade o tempo todo. Porque quando Jesus curou o cego de nascença, presta atenção, por favor. Nos testemunhos a gente entende mais a palavra de Deus. Quando Jesus disse para o cego, untou a vista dele, fez com o pó da terra, fez lodo e untou a vista do cego, e disse-lhe: vai no tanque de Siloé, se lava e serás curado. Aquele cego foi obrigado a sacrificar para ser curado.
quê? Por que que Jesus, poxa vida, ele não era cego? As pessoas que estavam ao redor poderiam dizer assim, poxa, mas Jesus curou esse cego. Ele não poderia mandar curar o cego aqui agora? Se pela graça sois salvos, pela graça sois curados também. É óbvio. E por que que ele não o curou naquele momento ali, sem precisar de fazer lodo, sem precisar de ir lá embaixo, porque era uma pirambeira, era um vale, tinha que ir lá embaixo no tanque de Siloé. Por que que ele não foi curado naquele momento? Por que que Jesus não curou? Porque Jesus, claro que queria e poderia curá-lo, sem precisar de lodo, sem precisar de ir lá embaixo, fazer qualquer sacrifício. Mas, para despertar a fé daquele cego de nascença, Jesus lhe deu uma missão, que é ir lá embaixo, se lavar no tanque de Siloé. Quando ele foi, obedeceu e foi lá embaixo e lavou os olhos com aquela água do tanque, ele ficou enxergando. Eu pergunto, quem curou aquele cego? Foram as águas do tanque ou foram as palavras de Jesus que o induziram à fé? A palavra de Jesus foi, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Quer dizer, ele teve que sacrificar. Ele sacrificou para despertar a própria fé. Ele não sacrificou simplesmente por querer. Não. Ele mandou, eu vou fazer isso. Não custa nada, não me custa nada ir lá embaixo. Das duas, uma, eu vou ficar curado ou não. Bom, vamos ver. E ele obedeceu a palavra, a ordem de Jesus. Então, os sacrifícios, por exemplo, que na Igreja Universal do Reino de Deus nós fazemos, sacrifício. Jejum de Daniel é um sacrifício que nós fazemos. Por que nós fazemos? Questão de fé. Cada um tem a sua própria fé. Há quem tenha fé que não precise fazer todos os sacrifícios. Mas, normalmente, a fé exige um despertamento. Você tem que despertar a fé. A viúva que foi curada, a mulher do fluxo de sangue que foi curada, a mulher que foi com fluxo de sangue foi curada. Como que ela foi curada? Ela viajou todo dia para chegar onde estava Jesus. E quando ela viu Jesus, ela não poderia se aproximar dele porque ela tinha ali uma multidão à sua frente. Mesmo assim, a sua situação era tão periclitante, tão difícil, que ela se empenhou por entre a multidão e não podendo tocar em Jesus, porque ela estava contaminada. Não podia, naquela altura, o judeu, uma pessoa se aproximar de outra com um fluxo de sangue. Ela, então, foi por trás da vestidura, tocou na vestidura de Jesus e foi curada instantaneamente. E Jesus viu isso e soube daquilo. Claro. Então, ela disse para si mesma, antes de tocar na vestidura de Jesus, se eu sei que eu não posso nem falar com ele, nem conversar com ele, nem pedir, mas se eu tocar na orla da sua vestidura, eu ficarei curada. Quer dizer, ela se determinou a ir, passar entre a multidão, mesmo pisando e sendo pisada, ela foi lá e tocou e foi curada. Quer dizer, houve
uma manifestação de fé. Ela tinha sua fé despertada para tocar na orla do vestido de Jesus e foi curada. Então, minha amiga e meu caro amigo, vamos separar o alho do bugalho. Vamos separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho fé para fazer o jejum de Daniel pelas pessoas. Eu tenho fé para orar pelas pessoas. Eu tenho fé para orar por todos os povos, todos os católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, budistas, seja lá o que for. É ser humano? É alma? Eu estou pronto para orar por todos. Agora, para despertar a minha fé, para ser curado de uma enfermidade, eu tenho que ter esse despertamento. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sacrificar alguma coisa. É isso que eu entendo. Porque orar é fácil, é simples. Ó Deus, pronto, eu estou orando. Senhor, eu peço isso, peço aquilo, e etc. Pedir é fácil. O difícil é despertar a fé. E quando a gente faz algo extraordinário, penso, creio eu, na minha fé, então nós estamos despertando a nossa fé. Então, nós temos visto isso com muita propriedade. Isso acontecendo na igreja, no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Com licença. Sempre eu estou orando aqui, nessa transmissão, para as pessoas. Algumas são curadas, outras são libertas, mas nem todos são libertos, nem todos são curados. Por quê? Porque falta o despertamento da fé. Cabe a nós, pastores, servos de Deus, levarmos as pessoas a uma fé na palavra de Deus, não na nossa palavra, nem na igreja, mas na palavra de Deus, levá-las a ter fé na palavra de Deus. E pela fé na palavra de Deus, elas tomarem atitudes que vão despertar, essas atitudes é que vão despertar a fé das pessoas para receberem o benefício, como foi o caso do cego de nascença. Ele teve que descer lá embaixo. Jesus poderia chegar para Pedro, ou um dos apóstolos que estavam com ele, e falava, vai lá embaixo, pega a água do tanque, traga aqui para o cego, coitado, porque ele está aqui, para chegar até lá embaixo vai ser um sacrifício tremendo. Mas Jesus não facilitou para o cego. Ele não facilitou. Por quê? Porque a palavra dele tinha que ser obedecida, ele tinha que ser cumprida, tinha que ser seguida. E para ser seguida, precisava de fé. E ele tinha que manifestar a própria fé, porque pela minha fé eu posso curar os outros, mas nem sempre a minha fé me atende nas minhas necessidades. Nem sempre, eu vou ser sincero, é uma realidade. Nem sempre. Eu tenho falado aqui, no caso do, não sei se lembra da patinha de caranguejo, né? Eu tinha fé para todo mundo, para todos, mas para mim eu não tive fé, eu tive que ir no médico, correr no médico. Ó, eu tô aqui com uma dor de barriga desgraçada. E realmente, eu não tive fé para me curar. Por quê? Quer dizer, tinha fé, mas não tinha o despertamento da fé. E eu tenho feito isso também com respeito, às vezes, a Esté tem um problema, eu oro por ela, mas não adianta a minha oração. Até ela mesma diz, Edi, você já orou e não resolveu, em outras palavras. Aí que desanima mais ainda fazer oração, né?
Mas a verdade é o seguinte: a fé tem os seus segredos e mistérios. A pessoa tem que fazer alguma coisa. Isso acontece também na macumba, no espiritismo, que as pessoas são obrigadas a fazer sacrifícios. Elas fazem os sacrifícios. Fazem os sacrifícios porque elas creram na voz dos guias, das entidades. Só isso. Então, a fé tem que ser despertada. E para ser despertada, tem que haver o sacrifício. Por isso que nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, usamos o despertamento da fé. E quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Pronto. É uma questão de fé. E a pessoa é que tem que decidir por si própria. Essa é a realidade. Eu sei que para que eu possa perdoar as pessoas, ou melhor, que eu posso, para eu ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar as pessoas que me tentam fazer mal, ou que me maldizem, me amaldiçoam, etc. Mas eu não encontro dificuldade para perdoá-las, porque eu sei com certeza que elas o fazem por falta de conhecimento, simplesmente por falta de pela ignorância. Então, a gente, ainda que seja, que elas entendam direitinho e mesmo assim insistem em tentar me prejudicar, eu oro por elas com fé, porque eu sei que se eu não perdoá-las, está escrito, Jesus disse, se perdoardes, sereis perdoados. Se não perdoardes, não sereis perdoados. Então, eu não sou burro, nem ignorante, por questão de fé na palavra de Jesus, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E vou obedecer querendo mesmo que as pessoas sejam perdoadas. Ora, amiga e amigo, então é importante que você entenda os sacrifícios. Eu sei, na Bíblia fala daquele sacrifício, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Até porque está escrito, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiro. A verdade é isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas você vê que o pessoal, antigamente, o judeu, na lei, ele tinha que sacrificar. Para ele não era difícil sacrificar, porque muitos sacrificavam da seguinte forma. Bem, se eu cometer um determinado pecado, eu tenho que sacrificar um determinado animal. Por exemplo, se eu contei uma mentira, eu menti, então o meu pecado, suponhamos, eu não sei exatamente, não me lembro aqui agora, dos sacrifícios dos pecados, mas eu sei que tinha que se fazer um sacrifício para as pessoas, para ser perdoado. Antigamente, na lei, era assim. Então, muitas pessoas faziam sacrifícios, mas já pensando no pecado. Olha, eu vou sacrificar
esse boi, ou vou sacrificar isso aqui, mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, eu quero agradar a minha carne. Então a pessoa cometia o adultério, já com o animal lá preparado para sacrificar. Depois ia lá e entregava para o sacerdote o animal, olha, eu pequei. Quer dizer, preventivamente, ele já tinha no seu coração o pecado. Quer dizer, um sacrifício assim não tem nenhum valor. Por isso, Deus fala, melhor que se obedeça do que sacrificar. Realmente é. Se a pessoa vai sacrificar já pensando no pecado, ela pecou, e para ter o seu pecado perdoado, eu vou fazer o sacrifício. É claro que é fácil sacrificar, mas o sacrifício é a obediência. A obediência envolve sacrifício. A obediência envolve sacrifício e fé. Ou melhor, a obediência envolve sacrifício, envolve a fé sacrificial. A fé que envolve o sacrifício. Porque para você obedecer a palavra de Deus, você tem que desobedecer a sua vontade. Não tenho dúvida disso, porque para obedecer a palavra de Deus, você tem que contrariar o seu eu, a sua carne, suas vontades, suas cobiças, seus desejos, enfim. É isso que está em questão. Então, para se obedecer à palavra de Deus, tem que se sacrificar. Duvido que alguém que obedeça a palavra de Deus sem ter sacrificado. Para que eu pudesse hoje pregar o evangelho, eu tive que sacrificar a minha vida. Eu sacrifiquei tudo. Eu deixei empregos, 2 empregos, um público estadual, o outro público federal, muito bons. E eu saí quando eu estava bem. Eu deixei por questão de fé. Eu sacrifiquei os 2 empregos por uma questão de fé. Muitos colegas meus, parentes, disseram, você é maluco, você é doido. Como é que você vai deixar o certo pelo duvidoso? E eu disse, bem, se Deus existe e se Ele é comigo, eu vou arrebentar. Se Deus não existe, ou se Ele existe, mas não é comigo, eu vou me arrebentar. Mas eu fui. Então, eu tomei essa decisão em comunhão com a Esther, porque nós tínhamos já as 2 filhas que precisavam de cuidados médicos e nós dependíamos do hospital gratuito que os funcionários públicos tinham. Então, eu abri mão de tudo. Eu sacrifiquei por minha própria vontade. Não foi ninguém que chegou, não, você tem que fazer isso. Nada disso. Nada disso. Eu fiz, nós fizemos, Esther e eu fizemos. Obviamente, ela está dentro desse contexto. Nós o fizemos por conta de uma fé pessoal. Sacrificamos. Se eu tivesse pedido a Deus, não, Senhor, eu quero fazer a tua obra, a tua vontade, e não tivesse sacrificado, eu estaria orando até hoje e não ia acontecer nada. Mas quando eu fiz o meu sacrifício, então eu tive certeza, coragem para tomar atitude e sacrificar, e consequentemente abriu as portas e graças a Deus o trabalho está aí. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, entenda, a fé exige obediência à palavra de Deus. Porém, para obedecer à palavra de Deus em determinadas situações, tem que haver sacrifício. Sem o sacrifício, a pessoa não manifesta a fé, e sem a fé, tampouco recebe
aquilo que Deus tem prometido. Não recebe porque ela tem que manifestar a fé. E a fé é isso aí. Você crê no impossível. É isso aí. Você crê no impossível. Você deixa o certo pelo duvidoso. Eu espero que isso venha responder aquelas pessoas que perguntam: vem cá, por que eu tenho que fazer o sacrifício? Se está escrito, pela graça sois salvos. É verdade. Está escrito também que desde os dias de João Batista, Jesus falou isso, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Quer dizer, violência ao reino dos céus, para quê? Para que pela força do sacrifício se apoderem dele. Está aqui escrito. Desde os dias de João Batista até agora, disse Jesus, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Essa força é o sacrifício. Deus abençoe a todos e até amanhã. Falaremos mais a respeito amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus.